Thomas Sankara é uma das figuras mais marcantes e revolucionárias da história africana moderna. Conhecido como o Che Guevara africano, ele emergiu no cenário político de Burkina Faso como um líder que buscava uma transformação profunda, não apenas do seu país, mas de todo o continente. Com uma coragem singular e um compromisso inabalável com a justiça social, Sankara enfrentou os legados do colonialismo e do neocolonialismo, propondo mudanças radicais que desafiaram o status quo e inspiraram gerações. Sua vida, embora breve, foi marcada por uma trajetória de luta, esperança e resistência, que culminou em sua morte trágica em 1987. Um evento que chocou não só Burkina Faso, mas o mundo inteiro. A influência de Sankara permanece viva, reverberando em movimentos sociais, discursos políticos e na busca contínua por dignidade e autonomia na África. Ao revisitar sua história, mergulhamos em um passado complexo, onde a luta pela independência se entrelaça com a construção de um futuro mais justo e soberano. Prepare-se para conhecer a fundo esse líder visionário, cuja vida e legado continuam a provocar reflexões essenciais sobre poder, resistência e transformação no continente africano. E se você valoriza a história africana e deseja compreender os processos que ainda moldam o presente, fique conosco, curta, comente e inscreva-se para acompanhar mais conteúdos que celebram a memória e a luta dos povos africanos. Thomas Sankara nasceu em 21 de dezembro de 1949, na região de Yako, no território que na época era conhecido como Alto Volta, uma colônia francesa localizada no oeste da África. Sua família pertencia à etnia Mossi, o grupo majoritário da região, e viveu em um ambiente rural, marcado pelas condições típicas da África colonial, onde o domínio francês influenciava as estruturas sociais, políticas e econômicas. Desde cedo, a infância de Sankara foi permeada por um senso de disciplina e responsabilidade, valores que seriam fundamentais para sua formação futura. Ainda jovem, Sankara ingressou na escola militar, instituição que desempenharia papel decisivo na sua trajetória. A Academia Militar de Ouagadougou foi o espaço onde ele recebeu não apenas formação técnica, mas também um contato direto com ideias políticas que se disseminavam entre oficiais africanos nos anos 60 e 70, sobretudo as influências das correntes panafricanistas e socialistas. Durante seu treinamento, Sankara absorveu uma visão crítica das relações de poder entre as antigas potências coloniais e os países africanos recém-independentes, desenvolvendo um olhar aguçado para as desigualdades estruturais e a necessidade urgente de mudanças profundas. A sua carreira militar teve início em um contexto marcado por fortes tensões políticas internas no Alto Volta, que enfrentava instabilidade e conflitos entre grupos rivais. Como oficial, Sankara participou de várias missões, inclusive em missões militares internacionais como as Forças de Paz na República do Congo, onde teve contato com diferentes realidades africanas e consolidou suas convicções revolucionárias. Foi nesse período que ele se aproximou de lideranças que defendiam a libertação africana, não apenas do domínio colonial, mas também das elites locais e das influências estrangeiras que mantinham o continente numa condição de dependência econômica e política. Politicamente, Thomas Sankara iniciou sua caminhada dentro das fileiras militares, onde destacou-se pela coragem e carisma. Em 1981, já ocupava cargos de destaque, tendo sido nomeado ministro do Estado para a Informação e Cultura. Nessa posição, ele promoveu uma série de reformas que buscavam estimular a cultura popular, a educação e a mobilização política da juventude. Contudo, suas ideias radicais e sua postura crítica em relação às antigas estruturas de poder geraram desconfiança entre setores mais conservadores do governo e do exército. A conjuntura política do Alto Volta na época era marcada por crises sucessivas, com golpes militares e instabilidade constante. Em 1982, Sankara foi preso e afastado do poder durante um período, acusado de conspirar contra o governo, mas sua popularidade entre as camadas populares e setores progressistas continuava a crescer. Em meio a esse cenário turbulento, surgiu a oportunidade para uma nova ruptura.
Em agosto de 1983, com o apoio de um grupo de oficiais reformistas e jovens revolucionários, Sankara liderou um golpe que o levou à presidência do país. Sua ascensão ao poder não foi um evento isolado, mas o resultado de um processo complexo que refletia a insatisfação popular e militar com o status quo. As pressões sociais, a crise econômica e a influência de correntes revolucionárias influenciaram profundamente o contexto em que Sankara se tornou chefe de Estado. Sua imagem de militar, comprometido com a transformação social, aliado a uma retórica forte contra a corrupção e a dependência externa, conquistou rapidamente um apoio significativo. Assim, Thomas Sankara emergiu como uma figura política singular, um militar revolucionário que não apenas conquistou o poder, mas o fez carregando um projeto ousado de mudança estrutural para Burkina Faso e para a África. Sua formação, experiências e convicções moldaram um líder que desafiaria os interesses estabelecidos, lançando as bases para uma revolução que buscava reconstruir a identidade e a soberania africanas de maneira inédita e radical. Thomas Sankara assumiu a presidência do Alto Volta em 4 de agosto de 1983, liderando uma revolução que buscava romper com as estruturas tradicionais de poder e implantar um modelo radical de transformação social, econômica e política. Imediatamente, mudou o nome do país para Burkina Faso, terra dos homens íntegros, um símbolo claro da nova identidade que pretendia construir, baseada na dignidade, na autossuficiência e na rejeição das antigas dependências coloniais. Seu governo, embora breve, foi marcado por uma série de reformas ousadas, que refletiam sua visão profunda de justiça social e desenvolvimento sustentável. Entre as principais medidas implementadas, destacam-se a reforma agrária, que incentivou a produção local e a redistribuição das terras, a promoção da educação e da saúde pública universal e gratuita, o combate à corrupção em todas as esferas do Estado e a valorização dos direitos das mulheres, que ganharam protagonismo em diversas frentes sociais. Sankara também adotou uma política externa independente, alinhada ao panafricanismo, rejeitando a ajuda condicionada das potências ocidentais e buscando alianças com países progressistas e movimentos revolucionários. Seu discurso incisivo contra o imperialismo e o neocolonialismo, assim como seu estilo austero e disciplinado, conquistaram seguidores, mas também criaram adversários poderosos, tanto dentro do país quanto fora. Internamente, o governo enfrentou resistência de elites tradicionais, setores conservadores do exército e grupos econômicos que viam ameaçados seus interesses. Externamente, as potências coloniais e alguns regimes aliados desconfiavam da radicalidade de Sankara e de sua influência crescente sobre os movimentos de libertação africanos. A crescente tensão política, somada às dificuldades econômicas e à forte oposição, criou um clima de instabilidade que culminaria na tragédia de outubro de 1987. No dia 15 de outubro de 1987, a capital Ouagadougou foi palco de um golpe de Estado sangrento. Thomas Sankara participava de uma reunião no Palácio Presidencial com seus principais colaboradores, quando forças leais ao seu antigo aliado e companheiro de revolução, Blaise Compaoré, cercaram o local. Compaoré, que até então ocupava um posto de destaque no governo, liderou a ação que resultou no assassinato de Sankara e de outros membros próximos ao presidente. Os relatos posteriores indicam que Sankara foi alvejado a tiros, numa execução sumária que marcou o fim abrupto de sua revolução e o início de um período de retrocesso político em Burkina Faso. As motivações por trás do golpe eram complexas, envolvendo não apenas disputas internas de poder, mas também pressões externas de regimes e potências que viam em Sankara uma ameaça à ordem estabelecida na África Ocidental. A traição de Compaoré, que assumiu o controle do país logo após o assassinato, representou uma virada dramática, com a reversão das reformas progressistas e a reinstauração de políticas alinhadas aos interesses internacionais e das elites locais. A morte de Sankara causou comoção e deixou um legado de resistência que, apesar da repressão, continuaria a inspirar movimentos e lideranças no continente.
Em resumo, o golpe de 15 de outubro não foi apenas uma mudança de governo, mas um evento que simbolizou o choque entre duas visões de África, uma revolucionária, centrada na soberania popular e na emancipação, e outra conservadora, marcada pelo compromisso com estruturas tradicionais de poder e influências externas. A morte de Thomas Sankara permanece até hoje um dos momentos mais emblemáticos e dolorosos da história africana contemporânea, um alerta sobre os desafios da luta por justiça e autonomia no continente. Thomas Sankara permanece até hoje como um dos mais poderosos símbolos de resistência anticolonial e transformação social na África. Sua trajetória, marcada por coragem, integridade e compromisso com a justiça, transcende o tempo e inspira gerações que continuam a lutar contra as desigualdades estruturais herdadas do colonialismo. Sankara não foi apenas um líder político, foi um visionário que, em poucos anos, buscou implementar reformas profundas que colocaram o povo burkinabé no centro do desenvolvimento, valorizando a soberania nacional, a igualdade de gênero, a educação e o combate à corrupção. Seu legado ecoa nas políticas públicas progressistas e nas mobilizações populares que se multiplicam em várias partes do continente, mostrando que sua luta não foi em vão. Na contemporaneidade, líderes como Ibrahim Traoré, que assumem a presidência do Burkina Faso, em momentos de crise e instabilidade, frequentemente invocam o exemplo de Sankara para legitimar seus discursos e ações, reafirmando a necessidade de um projeto político que priorize o bem-estar coletivo, a autonomia africana e a resistência às pressões externas. Esse resgate do pensamento sankarista revela não só a força do seu legado, mas também a persistência dos desafios enfrentados pela África para romper com padrões de dominação e dependência econômica e política. Entretanto, a história de Sankara também oferece lições duras sobre os obstáculos que surgem diante de iniciativas revolucionárias. A brutalidade do golpe que o tirou do poder evidencia as forças conservadoras e externas dispostas a manter o status quo, bem como as fragilidades internas que podem minar processos de transformação. A reflexão crítica sobre esses aspectos é essencial para que novos movimentos e governos possam aprender com o passado, fortalecer suas bases e construir trajetórias mais sustentáveis e inclusivas. Convidamos você, que acompanha este canal, a refletir sobre a importância de manter viva a memória de Thomas Sankara e de todos os líderes que dedicaram suas vidas à emancipação da África. Curta, comente suas impressões, inscreva-se e ative as notificações para não perder as nossas análises diárias sobre história africana e lutas anticoloniais, aprofundando seu conhecimento e fortalecendo a luta por um continente mais justo e soberano. A história é uma arma poderosa, e o legado de Sankara é um farol que ilumina esse caminho,